Lucas 6, irmãos, do verso 12 até o verso de número 16 apenas. Vamos fazer essa leitura da palavra do nosso Deus. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou o traidor. Amém, irmãos. Até aqui a palavra do nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, nos dá um coração disposto, Senhor, a nos submetermos à tua santa palavra, Pai. Faz com que nós possamos amar o Senhor, meu Deus, com todo o nosso coração. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda a amar o Senhor. Faz com que nossos olhos, meu Deus, sejam abertos. Nossos corações, meu Deus, dispostos. E a tua palavra penetre em nosso ser, meu Deus, transformando a nossa vida, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. A gente sabe que no Novo Testamento, irmãos, a igreja de Corinto era a igreja mais confusa que tinha. E se a gente for parar para pensar, né, cada parte daquela igreja, eles tinham uma figura que eles personificavam ali a questão da liderança, a quem eles deveriam seguir. E essa é uma das causas de haverem tantos problemas naquela igreja. Se a gente for parar para pensar, na verdade, hoje ainda, o maior problema que a gente tem, aquilo que tem mais trazido problema na vida da igreja, é justamente a questão da liderança. São os problemas que a gente tem pela forma que as igrejas elas são governadas, pela forma que as igrejas elas são lideradas. Nosso texto do Evangelho de Lucas vem falar a respeito da liderança da igreja. Veja, irmãos, o Evangelho de Lucas, a gente tem meditado nele já desde dezembro do ano passado, e a gente ainda está no capítulo 6, e de fato porque ele é um evangelho completo. Ele vem tratar das questões de um modo mais profundo, se assim a gente puder falar, ou pelo menos de um modo mais detalhado do que os outros evangelistas eles fazem questão de tratar. Eu já falei para os irmãos que o Evangelho de Lucas é um dos menos conhecidos, porque a gente geralmente lê Mateus, porque é o primeiro dos evangelhos, a gente lê Marcos, porque é o mais curto, a gente lê João, porque é o mais diferente, e termina que Lucas é aquele que fica ali no meio do caminho e a gente não tem tanta intimidade, não tem tanto conhecimento, a forma que Lucas ele aborda o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, talvez seja um dos evangelhos que a gente deveria dar mais atenção, porque Lucas ele escreveu também o livro de Atos, então para a gente poder entender melhor o livro de Atos, a gente precisa entender o evangelho de Lucas. E também, se a gente for para pensar, Lucas, depois do apóstolo Paulo, ou melhor, ele é o que mais tem em percentual do Novo Testamento, ele foi quem mais escreveu no Novo Testamento. Né? O apóstolo Paulo escreveu mais livros, mas a quantidade dos capítulos de Lucas, que são muito grandes, faz com que Lucas e Atos tornem ele o maior autor do Novo Testamento. Né? E ele também é muito influenciado pela teologia do apóstolo Paulo. Ele era companheiro do apóstolo Paulo, a gente vê isso no livro de Atos também. Então, isso faz com que a gente consiga entender melhor também o apóstolo Paulo, quando a gente consegue entender os escritos do nosso irmão Lucas. E a gente vê a forma que ele trata o evangelho, irmãos, a forma que ele trata a vinda de Cristo, é de fato fazendo com que a gente entenda que isso aqui é essencial, isso que muda toda a história da nossa vida. Jesus era aquele que de fato era o esperado das nações, é aquele que nós aguardávamos mesmo antes de existirmos. Na verdade, nós o aguardávamos, mas nós é que fomos criados para ele. Então, Lucas ele vem mostrar que esse Deus que se fez carne, ele se fez plenamente humano. E a gente pode ver em todas as coisas no Evangelho a necessidade que nós tínhamos disso, de que realmente o Filho de Deus ele se tornasse o Filho do homem, que o segundo Adão viesse da parte de Deus para poder trazer salvação para nós. A gente viu o anúncio do nascimento de Jesus, a gente viu a infância do nosso Senhor Jesus Cristo,
e a gente tem visto o início do seu ministério. A gente acabou a primeira sessão na semana passada, a primeira parte do ministério de Cristo, onde há os confrontos ali, desde que ele pisa na sua própria cidade para pregar o evangelho pela primeira vez no evangelho de Lucas, a gente vê que há um confronto, né? Ou até mesmo antes disso, Satanás já o confrontou no deserto. Mas nos últimos capítulos, nas últimas mensagens, nós temos visto o confronto que há de fato entre Jesus as autoridades judaicas, né? Aqueles que eram os líderes religiosos da época. E como é que Jesus responde a tudo isso, irmãos? Ele responde, nós vemos, ele estabelecendo a verdadeira liderança do povo de Deus. Como se ele estivesse mostrando, irmãos, que está falida aquela liderança que havia sido estabelecida, que estava sendo estabelecida naquele tempo ali, no primeiro século, aqueles fariseus, os saduceus e todas as outras autoridades que ainda irão aparecer aqui, elas estão corrompidas. Então o Senhor Jesus estabelece uma nova liderança. Mas vejam, irmãos, no versículo 12, a gente vê que tudo isso começa com Jesus se retirando para orar. E ele passou a noite inteira orando. Como eu disse para os irmãos, o Evangelho de Lucas ele termina sendo mais detalhista, ele é mais detalhado, ele é o quem mais fala a respeito da vida de oração do Senhor Jesus. Dos 4 evangelhos que foram escritos, Lucas é aquele que vai se preocupar em mostrar de um modo mais profundo a vida de oração de Jesus. Na verdade, quem mais vai falar de oração dos 4 evangelistas é justamente Lucas. Ele não apenas vai mostrar Jesus orando, como Jesus também ensinando sobre a oração. Só até aqui, pelo menos, nós já vimos Jesus orando no momento que ele foi batizado. A gente vê, Lucas é o único que faz questão de dar esse detalhe, que Jesus estava orando quando o Espírito Santo desceu sobre ele, quando se ouviu a voz do Pai, de que ele era o Filho amado. A gente também viu que Lucas registrou que Jesus ele abandonou as pessoas que estavam desejando ser curadas, para que ele pudesse ter momentos de intimidade, para que ele ficasse sozinho, orando com o Pai. E a gente vê aqui mais uma vez, pelo menos a terceira vez no Evangelho, Lucas ele falando que Jesus ele se retira para orar. Mas, irmãos, é intrigante a gente pensar a respeito disso, porque a gente parar para pensar, Jesus ele é Deus. Então, por que ele necessita tanto assim orar? Por que Lucas ele demonstra de um modo tão enfático essas pausas que Jesus faz no seu ministério para ele poder estar em oração? Veja, a gente não entende direito, a gente não entende muito bem o que é oração, irmãos, e por isso que a gente tem essas dúvidas de por que Jesus orava se ele era Deus. Porque, na verdade, irmãos, o principal da oração não é nós pedirmos a Deus aquilo que nós queremos, nem mesmo sermos gratos a Deus por aquilo que nós temos recebido. Mas a oração, irmãos, é principalmente, ela está relacionada, ou ela fala a respeito de intimidade. A gente quer orar porque nós queremos estar com Deus, porque nós queremos nos desencilhar das coisas à nossa volta e estar simplesmente com Deus. Veja, por mais que a gente goste de estar no dia a dia com pessoas que a gente ama, no nosso dia a dia, você pode ter um colega no trabalho que você gosta muito, você não vai dizer, eu passei o dia todo no trabalho com ele, então nunca vou chamar ele para sair, nunca vou chamar ele para minha casa, nunca a gente vai sair para fazer alguma coisa junto. Não, pelo contrário. Você vai dizer, olha, a gente passou muito tempo aqui no trabalho, mas agora eu quero ter um tempo a sós com essa pessoa, eu quero conversar com esse meu amigo, eu quero ter uma intimidade maior. Ou a esposa e o marido, né, em casa, por mais que estejam ali com os filhos ou nos seus afazeres, ou todos os dias durmam e acordem juntos, mas ainda assim, se eles se amam verdadeiramente, eles vão querer ter tempo de intimidade a sós, eles vão querer estar juntos, além dos tempos que eles são obrigados a estar juntos. Da mesma forma, irmãos, Jesus ele amava o Pai acima de todas as coisas. Então, orar para Jesus era algo natural, era algo desejável. Jesus estava não apenas disposto, mas desejoso de abandonar os seus afazeres aqui na terra, para que ele pudesse se dedicar ao Senhor em oração. Quanto que nós temos nos dedicado, irmãos, à oração? Essa resposta dessa pergunta talvez seja a melhor forma de respondermos a uma outra pergunta sobre o quanto nós amamos a Deus, o quanto nós amamos verdadeiramente a Deus. Isso vai ser visualizado por nós mesmos, pelo tempo, pela forma que nós temos dedicado ao Senhor em oração. O texto está falando da liderança da igreja, do estabelecimento da liderança da igreja, mas eu quero
ter essa pausa com os irmãos para a gente falar sobre oração mais especificamente, não apenas essa oração que o Senhor Jesus estava falando, está fazendo aqui, mas sobre a oração de modo geral. Veja, irmãos, antigamente as pessoas quando iam construir uma casa, elas iam e faziam, de fato, já colocava na planta da casa um quarto específico para oração. Veja, não que nós precisemos de um local específico, mas nós sabemos, irmãos, como é que é a nossa vida, como é o nosso dia a dia. A gente sabe que todas as coisas vão querer nos afastar da oração, mais do que de qualquer outra coisa, irmãos. Satanás, os cuidados desse mundo e a nossa própria carne, eles vão querer nos afastar da oração. Veja, a gente vai ser puxado ou arrancado da oração, até mesmo por coisas santas e por coisas boas. Vão surgir necessidades à nossa volta. A gente tem obrigações nessa vida. E tudo isso é usado, irmãos, por Satanás, pela nossa própria carne, para que nós justifiquemos o tão pouco tempo que nós nos dedicamos à oração. E veja que a grande questão aqui não é a gente, de fato, marcar no cronômetro e a gente conseguir passar orando 1 hora por dia, ou 2, ou 10. Embora, de fato, quanto mais tempo, irmãos, nós pudermos passar na presença do Senhor, e devemos, de fato, separar grandes quantidades de tempos para orar, para nos dedicarmos ao Senhor. Mas a questão não é simplesmente essa, o tempo que nós passamos, mas o seu desejo, o anseio da sua alma por falar com o seu Senhor, o seu desejo de buscar a Deus, ou até quando você não consegue orar naquele dia, você fica desesperado. É como alguém que não se alimentou, como alguém que está preocupado com um problema sério e não conseguiu ir lá saber como é que está aquilo. Você fica preocupado. Se a gente ama ao Senhor, irmãos, a gente não apenas vai separar momentos para orarmos durante o nosso dia, como também nós iremos nos angustiar quando não conseguimos fazer. Veja que não é por ser uma obrigação religiosa, mas por ser um desejo da nossa alma. De fato, é uma obrigação religiosa nós orarmos. Assim como também é uma obrigação religiosa nós lermos a Bíblia. Assim como também é uma obrigação religiosa nós jejuarmos e fazemos tantas outras coisas que o Senhor exige de nós. Mas enquanto essas coisas forem apenas obrigações religiosas, nós nunca viveremos a vida que deveremos viver aqui nesse mundo. Nós nunca faríamos isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Veja, irmãos, Jesus ele se retirou a noite toda para orar. Ele passou a noite toda, irmãos, orando. Veja, não foi apenas 15 minutos diariamente que o Senhor Jesus orava, não foi apenas 1 hora que ele tirou para orar, mas ele passou a noite toda em oração. O Senhor Jesus ele passou a noite toda orando. E de fato, se nós podemos entender e reconhecer que nós precisamos muito mais de oração do que o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus não tinha pecados para confessar. O Senhor Jesus ele já tem intimidade perfeita e completa com Deus a cada segundo da sua vida. Ele não tem a necessidade que nós temos de oração, e ainda assim ele passou a noite toda orando. Quanto mais nós, reconhecendo as nossas necessidades, deveríamos separar tempo para orarmos também, irmãos. Isso fala muito a respeito do nosso coração, do quanto estamos distante de Deus, mesmo realizando deveres religiosos, mas nós conseguimos passar tanto tempo distante do Senhor. Isso mostra porque, irmãos, qualquer outra coisa da vida religiosa, daquilo que o Senhor ordena que nós façamos, vai ser mais visível ou perceptível pelos homens. Veja, a gente pode falar a respeito de ler a palavra de Deus. A gente pode ler a palavra de Deus com diversos objetivos. A gente pode ler a palavra de Deus, de fato, para conhecer o Senhor e se relacionar com Ele. Mas nós também podemos ler a palavra de Deus para adquirirmos conhecimento. Nós podemos ler a palavra de Deus para sabermos mais do que as outras pessoas, para a gente poder ter discussões teológicas, para a gente poder olhar para os outros que leem menos do que a gente, aquelas pessoas que têm menos conhecimento da Bíblia, e você olhar e dizer, tá vendo aí? Se lesse a Bíblia como eu leio, ia ter esse conhecimento que eu tenho. Mas a oração é aquilo que vai ser menos visível para as outras pessoas. A oração vai ser aquilo que você menos vai poder tirar proveito, para você poder se gloriar diante dos homens, do que qualquer outro dever religioso. A sua frequência na igreja, ou qualquer outra coisa, as pessoas vão estar vendo você fazer aquilo. Mas a oração, ela vai ser algo invisível. As pessoas não vão ver a oração de fato, irmãos. Mas se tem uma coisa que a oração vai fazer é transformar toda a nossa vida, vai transformar a nossa frequência na igreja, vai transformar a forma que nós viemos à igreja, vai transformar
a nossa forma de ler a palavra de Deus vai transformar a nossa forma de adorar o Senhor. Irmãos, a oração vai ser transformadora na nossa vida. E a gente vê aqui Jesus, ele nos dando esse testemunho, esse exemplo glorioso de passar a noite toda orando. Mas voltando para o assunto principal, irmãos, do nosso texto, falando sobre a importância da liderança da igreja, veja que essa oração aqui é diferente de qualquer outra oração que a gente vai ver Jesus fazendo no Novo Testamento, porque em nenhum outro momento na Bíblia, nem mesmo no Evangelho de Lucas, vai ser falado que Jesus passou a noite toda orando dessa forma que ele passou aqui. Jesus ele apenas passou a noite toda orando, irmãos, para estabelecer a liderança da igreja. Veja que ele vai passar a noite toda orando, é dito, como eu disse para os irmãos, outros momentos vai dizer que Jesus orou até por bastante tempo, até por horas, mas em nenhum momento vai dizer que Jesus passou a noite toda orando. Isso é muito importante a gente observar, porque isso mostra o quanto que Jesus considerava de fato importante a liderança da igreja. Veja que a gente vive num tempo, irmãos, em que nós temos uma repulsa a autoridades. Nós já falamos sobre isso aqui na igreja. A gente gosta de se revoltar contra os políticos, a gente gosta de se revoltar contra os nossos pais. Tudo que é autoridade que foi instituída por Deus, nós conseguimos olhar defeito nessas pessoas, ou às vezes não é nem defeitos, os defeitos são nossos, e a gente consegue achar motivos para reclamar delas, e obviamente a igreja não fica de fora. Né? Pelo contrário, nós vivemos sempre entre dois extremos. Né? Assim como os judeus, nós vimos aqui, que viviam no extremo de querer jejuar constantemente, ao ponto de colocar a confiança deles no jejum. A vida religiosa deles podia ser resumida pela quantidade de vezes que eles jejuavam. A gente viu também isso a respeito da guarda do dia do Senhor, que os fariseus eles guardavam com os detalhezinhos que eles mesmos instituíram, e guardavam do jeito que eles queriam, e quem não guardasse do jeito deles, quem não jejuasse do jeito deles, eles diziam que não era crente como eles eram. Isso é o extremo da religiosidade hipócrita, legalista dos fariseus. Mas o outro extremo, irmãos, são as pessoas que dizem, não vamos jejuar, porque se for para jejuar para ser assim, ou não vamos guardar o dia do Senhor, porque o Senhor veio para trazer liberdade, para trazer paz para a gente. O Senhor Jesus é o nosso descanso. A gente não precisa guardar um dia específico. Da mesma forma, irmãos, nós fazemos também em relação à liderança da igreja. Há uma idolatria muito grande hoje por personalidades, por alguns líderes religiosos, né? E muitos pastores se sentem como se fossem donos da vida das pessoas. Por outro lado, nós temos outro extremo de pessoas que acham que nem necessitam de pastor, que nem necessitam de liderança, que, como a gente pode falar, né, a linguagem que a gente usa na nossa época, o sacerdócio é universal, né? Então não precisa mais desse negócio aí de ir num templo, de ir na igreja e de estar debaixo da autoridade de uma igreja e de uma liderança eclesiástica. Só que é engraçado porque isso é um argumento muito antigo, irmãos. Na verdade, lá no capítulo 16 do livro de Números, já foi falado por Datã e Abirão. Quando eles se revoltaram contra Moisés e Arão, eles vão dizer justamente isso. Eles vão dizer, olha, não somos todos povo de Deus, por que a gente vai ficar aqui ouvindo a Moisés e Arão? Se somos todos povo de Deus. É exatamente o mesmo argumento, irmãos, que nós usamos hoje. O sacerdócio é universal, nós somos a igreja, então por que a gente tem que se submeter a uma liderança? Mas veja que não é assim que Jesus se comporta. Pelo contrário. Veja, se existia um momento, irmãos, para Jesus fazer uma ruptura, para dizer, olha, não precisa mais de liderança na igreja, era esse momento aqui. Porque, parem para pensar, a gente está num contexto aqui de uma liderança corrupta aqui. Os fariseus, que exerciam liderança aqui sobre a igreja, eles eram completamente hipócritas, corruptos e estavam desviando as pessoas da fé. No Antigo Testamento, se nós formos olhar, os líderes, eles, uma vez após outra, eles foram instrumentos de Satanás para desviar o povo da presença de Deus. Nós vemos reis usando a sua autoridade para conduzir o povo para o pecado. Nós vemos até mesmo aqueles que se diziam profetas, profetizando de modo contrário ao que a palavra de Deus de fato ordena que seja dito. E a gente vê até mesmo sacerdotes, como os filhos de Eli, que usavam o seu sacerdócio de um modo corrupto. Mas ainda assim, Jesus, irmãos, ele ao invés de dizer, agora eu estou aqui, agora eu já vim ao mundo, agora não é mais necessário, então, essa questão de um homem, de um pecador, ele exercer liderança sobre vocês, porque agora eu sou o cumprimento de tudo isso. Eu sou o verdadeiro rei,
eu sou verdadeiro profeta, eu sou verdadeiro sacerdote. Mas ainda assim, Jesus ele instituiu seus líderes. E na verdade ele instituiu 12, representando justamente a antiga liderança do Antigo Testamento, que são os 12 patriarcas. Então Jesus ele estabelece 12 apóstolos para liderar o povo de Deus, para que através deles, dos seus apóstolos, Deus ele abençoasse a igreja. É interessante até porque no livro de Atos, irmãos, a doutrina do evangelho, os ensinos de Jesus, eles não são chamados de os ensinos de Jesus, eles são chamados de a doutrina dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Então a gente vê que Jesus, ele, em nenhum momento, irmãos, ele disse que nós devemos idolatrar nenhuma liderança, mas também não disse que nós devemos abandonar a liderança da igreja. A liderança da igreja foi estabelecida por Deus e para o benefício do seu povo. Alguns poderiam dizer, mas os apóstolos morreram, agora não precisa mais de liderança. Os próprios apóstolos, irmãos, eles foram que estabeleceram os outros pastores, os presbíteros. Nós vemos na carta que o apóstolo Paulo escreve a Tito, ele dizendo, Tito, eu lhe coloquei aí, eu lhe mandei aí como evangelista, eu impus as mãos sobre você e eu coloquei, deixei você aí em Creta, com o objetivo específico de estabelecer a liderança da igreja. Que você elegesse pastores, presbíteros, né, e diáconos. Da mesma forma também, o apóstolo Paulo fala isso na carta que ele escreve a Timóteo. Ele diz que Timóteo está ali em Éfeso, para que também ele pudesse estabelecer a liderança. Ele diz como devem ser as características dos líderes que devem ser estabelecidos. Além disso, o próprio Senhor Jesus, quando ele vai falar diretamente com a igreja, irmãos, quando não é mais ele escrevendo carta, mandando pela inspiração dos apóstolos, mas ele agora ditando de fato o que João deveria escrever na carta que ele vai enviar às 7 igrejas. Vocês podem olhar lá, em cada uma das cartas, a carta é endereçada ao anjo da igreja, escreve, ou seja, ao mensageiro da igreja, o responsável por trazer a mensagem de Deus ao povo de Deus. De fato, irmãos, tem havido um abuso por parte de muitos, se nós pudermos falar até mesmo da maioria, daqueles que se dizem pastores, daqueles que se dizem líderes religiosos, né, ao ponto de alguns até se considerarem apóstolos, né, se chamarem de apóstolos, apesar de que os apóstolos foram aqueles que caminharam de fato com Cristo, que receberam autoridade diferenciada para ser o fundamento da igreja. É isso que nós lemos lá em Efésios, no capítulo 4, dizendo que os apóstolos foram instituídos para serem o fundamento da igreja. E a gente não lança, irmãos, fundamento mais de uma vez. O fundamento está ali na base, e agora a gente vai colocar colunas, a gente vai colocar outras partes da casa, mas o fundamento, que eram os apóstolos e os profetas, esses não vão ser lançados novamente. E outros que, apesar de não usarem o título de apóstolos, usam títulos até para se considerarem superiores aos apóstolos. Né? Hoje em dia existe todo tipo de nome, né? E aí colocam uma hierarquia onde não existe, né? Eles colocam uma hierarquia na igreja, bota ali, tem o pastor, aí tem o pastor presidente, aí tem o bispo, e cada um vai ter um cargo, uma autoridade, vai ter o patriarca da igreja, e tudo isso invenções humanas, porque Deus estabeleceu a liderança, irmãos, da igreja, e a gente pode ver aqui de modo claro a preocupação, a importância que Jesus dá para a liderança. Foi o único momento que ele passou a noite toda orando, foi para poder estabelecer a liderança da igreja, mas ao mesmo tempo, se nós formos olhar aqui para o texto, irmãos, Deus ele não estabeleceu nenhum líder acima do outro. Veja que é dito que ele escolheu 12 dentre os seus apóstolos. E perceba, se nós formos olhar, desses 12 apóstolos, eles são colocados em pares. A gente vê que é dito Pedro junto com seu irmão André. A gente vê Tiago junto com seu irmão João, Filipe com Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes. Então nós vemos que no Novo Testamento, irmãos, e até mesmo no Antigo, nunca um homem é colocado para governar sobre a igreja sozinho. Nunca nenhum homem é colocado para ele tomar todas as decisões e ele ser o dono, o detentor da autoridade sobre a igreja, porque na verdade quem governa a igreja do Senhor é o próprio Jesus Cristo. E a liderança de Cristo é exercida através de líderes. A gente vê que a palavra presbítero no Novo Testamento sempre é usada no plural. Nunca um único homem é colocado para que ele exerça a liderança completa e total sobre a igreja sozinho. A gente vê que no Antigo Testamento já era assim, eram os anciãos, né, que a palavra presbítero vem justamente do nome ancião no Antigo Testamento. Os anciãos, eles lideravam a igreja no Antigo Testamento. Até mesmo, irmãos, quando existia o rei,
quando existia a figura do rei, que, se a gente pudesse dizer ali, centralizava, então, muita autoridade, ainda assim o rei, ele possuía os seus conselheiros, que eram os anciãos. A gente vê que no Antigo Testamento, quando o rei, ele decide governar a igreja sozinho, sem dar ouvido aos anciãos, é justamente no caso de Roboão, o filho de Salomão, que vai destruir a igreja, que vai dividir a igreja, que vai fazer com que, de fato, o povo de Deus se espalhe e se separe, porque ele não quis dar ouvido àqueles que Deus colocou para governar junto com ele sobre o povo de Deus. Então, nós vemos aqui, irmãos, a importância que o Senhor Jesus Cristo ele dá para os líderes. A gente vê que não é apenas uma pessoa que deve liderar a igreja. Existe, né, o governo, a nossa igreja presbiteriana, o nome é presbiteriana justamente porque entende que o governo da igreja deve ser exercida por presbíteros, ou seja, mais de uma pessoa é responsável para exercer autoridade sobre a igreja. Embora, de fato, como o Senhor Jesus Cristo falou em Apocalipse, existe uma pessoa responsável pelo anúncio da palavra de Deus, uma pessoa que, de fato, vai proclamando a palavra de Deus, mas existem outras pessoas para auxiliar no governo e nas decisões da igreja. Vejam, quando eu falei no começo da mensagem sobre a liderança da igreja lá em Corinto, que uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Cefas, existia também aquele grupo que diziam, nós somos de Cristo. E esse grupo, irmãos, os teólogos dizem que era justamente os mais complicados dos 4 grupos. Quando a gente vê o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, principalmente, se dirigindo a um grupo específico que se achavam mais espirituais do que os outros, era justamente aquele grupo que dizia, eu sou de Cristo. E por que eles diziam, eu sou de Cristo? Porque eles não queriam se submeter à autoridade de homem nenhum, eles diziam, a gente pertence a Cristo, a gente não vai ser liderado por nenhum homem. Quando, na verdade, irmãos, foi o próprio Jesus Cristo que estabeleceu a liderança. Quando eu digo que eu não vou obedecer os meus pais, porque eu vou obedecer só a Cristo, e ignoro que foi Cristo quem colocou meus pais como autoridade sobre a minha vida, quando eu digo que não vou obedecer liderança nenhuma da igreja ou da sociedade, porque eu vou obedecer só a Deus, na verdade, a gente está usando Deus como uma fuga para que eu e você a gente não possa se submeter à autoridade de absolutamente ninguém. Então a gente vê, irmãos, que de fato a importância da liderança na igreja, Jesus mostra isso orando pela liderança da igreja. Veja, nós não oramos pelos nossos líderes. E eu falo isso também eu como alguém que é pastor, mas que está debaixo também de autoridade, né? Como eu disse para os irmãos, na igreja presbiteriana, um pastor ele não exerce autoridade e nunca está sem ninguém acima dele exercendo autoridade sobre ele, né? Todo pastor ele está sob a autoridade de um presbitério e se ele está atuando em alguma igreja, ele vai estar atuando naquela igreja junto com o conselho da igreja. Então ele está debaixo da autoridade sempre de outros homens que não apenas fiscalizam, mas o instruem e, e oram uns pelos outros. Nós então devemos orar, irmãos, uns pelos outros. Os irmãos devem orar pelos homens que Deus colocou sobre suas vidas. Nós devemos orar sobre os homens que Deus colocou sobre nossas vidas. Porque, de fato, todos eles são pecadores. E a liderança da igreja, ela sempre vai ser defeituosa, irmãos. Nunca vai ser perfeita. Veja que é exatamente assim que termina o texto dizendo. Vejam que coisa impressionante, irmãos. Jesus passou a noite toda orando. Ele escolheu 12 homens para que um só não exercesse autoridade sobre os outros. E ainda assim, dentro desses 12 irmãos, há o traidor. A Bíblia nos diz que Judas Iscariotes foi escolhido entre os 12 apóstolos. Como é que a gente pode explicar isso, irmãos? Jesus ele passou a noite toda orando. Ele é Deus. Como que a gente pode explicar o fato de que dentre os 12, ainda assim existia um homem que não era apenas pecador, como os outros 11 eram. Não era apenas um covarde, como os outros eram covardes que se acovardaram e abandonaram o Senhor Jesus Cristo no momento que ele mais precisava deles. Mas foi escolhido um dentre os 12 que de fato era um perverso, irmãos. Que de fato era um perverso. Que de fato vai ser usado por Satanás para que possa trair o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele literalmente vai ser possuído por Satanás para que o Senhor Jesus Cristo seja crucificado. Como é que a gente pode conceber algo como isso, irmãos? Aqueles que andavam com Cristo, um deles era o traidor. E obviamente, irmãos, isso não estava fora dos planos de nosso Senhor Jesus. Pelo contrário, Jesus estabeleceu Judas como um dos 12 apóstolos justamente para que eu e você, a gente tivesse esse entendimento de que a liderança da igreja nunca vai ser perfeita. Inclusive, alguns dos líderes serão perversos.
E, obviamente, nós não devemos querer nos submeter à autoridade de uma pessoa perversa para cometermos perversidade juntamente com ela ou para fazermos os caprichos daquela pessoa perversa. Mas isso não é justificativa para que a gente saia debaixo da autoridade da igreja. Se de fato a autoridade da igreja, irmãos, ela não condiz com aquilo que a Bíblia determina que um líder deve exercer a liderança, então nós devemos não abandonar a igreja, mas nós devemos ir para uma igreja que seja mais bíblica, uma igreja em que o governo ele seja mais bíblico, mas nunca isso vai servir de justificativa para que nós possamos abandonar a igreja, porque senão ninguém seguiria Cristo, irmãos, por essa questão. A gente poderia usar isso aqui, as pessoas poderiam dizer, olha, como é que eu vou seguir esse homem? Se um daqueles que ele mesmo escolheu, ele passou a noite toda orando, foi um traidor, era um ímpio, era um perverso. Como que esse homem vai exercer? Como é que eu vou seguir esse homem que não soube nem escolher os seus primeiros discípulos? Como é que a gente vai dizer, irmãos? Mas se a gente for olhar, na verdade isso é algo constante, não apenas aqui entre os 12 a gente vê um perverso, mas o apóstolo Paulo, no livro de Atos, quando ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso, ele vai falar com aqueles homens pela última vez, antes dele ir embora, ele diz, vocês não vão mais ver a minha face. E ele chama então os presbíteros para conversar com eles, e ele diz, olha, a igreja vai ser assolada de várias formas. Vão surgir homens que vão querer vir aqui e destruir a igreja do Senhor. Né, os judeus invejosos vão querer ir aqui e causar perseguição e tormenta no meio da igreja do Senhor. E ele fala, até mesmo dentre vós, ele fala se dirigindo aos presbíteros, até mesmo dentre vós vão surgir homens perversos. Vocês mesmos, alguns de vocês vão se levantar como lobos, para devorar o povo de Deus. Mas, irmãos, então por que o apóstolo Paulo disse, então vamos acabar, já que vai ter gente ruim aí no meio de vocês, vamos acabar com esse negócio de liderança, porque o sacerdócio é universal, porque todo mundo pode orar, porque todo mundo foi salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Não, irmãos, ele diz, pastoreai o rebanho de Deus. Pastoreai o rebanho que Deus derramou o seu próprio sangue. Ele não diz, vamos acabar com a liderança da igreja, porque existem líderes perversos. Mas ele diz e ordena para que os outros líderes corrijam e arranquem o perverso do meio daqueles que foram colocados como povo de Deus. Então veja, irmãos, a nossa questão não é se nós queremos uma liderança perfeita, porque isso seria loucura, a gente imaginar que alguma liderança possa ser perfeita, porque nós não somos perfeitos, e a igreja é formada de fato por homens. E a grande questão não é essa, não é se a igreja está sendo governada de um modo perfeito ou imperfeito. A questão é que Cristo, até mesmo através da imperfeição dos homens, ele vai levar, ele vai conduzir a sua igreja no caminho em que ela deve andar. A gente vê então, irmãos, a importância da gente orar e orar pelos líderes da igreja. A gente vê a necessidade que há que mais de um homem ele governe sobre a igreja do Senhor. E a gente está num período de transição, né? Nós ainda somos congregações, a gente não tem um conselho nosso estabelecido, mas graças a Deus a gente tem tido o apoio dos irmãos da Igreja Presbiteriana da Aliança, que tem cuidado de nós de um jeito muito especial. Né? Eu, particularmente, irmãos, posso dizer que existem muitos conselhos com quem que eu já vi, já trabalhei e conheço da Igreja Presbiteriana, e a gente tem um conselho maravilhoso, irmãos que cuidam de nós de verdade, que se preocupam, que oram por nós, porque um homem não pode exercer a liderança sozinho. Eu não posso chegar aqui e fazer as coisas do jeito que eu acho melhor. Por mais que eu tenha convicção bíblica, nós sempre precisamos, irmãos, que estejamos orando pelos nossos líderes e que mais de um homem possa estar exercendo liderança sobre nós. Mas nós também precisamos saber que sempre vão haver pecadores e até mesmo traidores dentre aqueles que foram colocados para liderar o povo de Deus. E quando a gente olhar para isso, irmãos, quando a gente vê, veja, Jesus ele está aqui estabelecendo uma liderança em oposição àquela liderança da época. Veja, o que não pode haver, de fato, nós não teremos uma igreja verdadeiramente bíblica se os líderes forem como os fariseus eram, hipócritas, colocando um jugo sobre as costas de outros irmãos, que não foi aquilo que Deus determinou, que não foram os mandamentos do Senhor, mas mandamentos deles mesmos. A gente não pode impor isso uns aos outros, mas nós devemos reconhecer que o Senhor Deus usa até mesmo os pecados dos nossos líderes para transformar o nosso coração, para que nós possamos ser guiados pela mão do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nós possamos confiar em Cristo, porque Ele derramou o seu sangue por nós, para que nós pudéssemos nos submeter a Ele,
para que, salvos pela graça, irmãos, depois que somos salvos, o que é que nós faremos, irmãos? Nós seremos conduzidos à igreja do Senhor, e lá seremos cuidados pelo próprio Deus, através dos homens. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos orar?